Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de cálculo estequiométrico. Vamos dar sequência à nossa aula anterior. A gente tinha parado num outro exemplo, né? Falando do etanol. E agora a gente fez isso na outra aula. Vamos fazer esse exemplo 40 aí da VUNESP. Então, tá aqui. Na indústria, a amônia é obtida pelo processo denominado Haber-Bosch, pela reação entre nitrogênio e hidrogênio na presença de um catalisador apropriado, conforme mostra a reação não balanceada a seguir. Então, aqui eu tenho nitrogênio e hidrogênio reagem para formar amônia. Com base nessas informações, considerando um rendimento 100% e sabendo que as massas molares desses compostos são, aí tem aqui 28, 2 e 17, né? Letra A massa de amônia produzida reagindo-se 7 gramas de nitrogênio com 3 gramas de hidrogênio. E letra B, nas condições descritas no item A, existe algum reagente em excesso? Se existir, qual a massa em excesso desse reagente? Então vamos lá. Eu já deixei pronto aqui, então veja só. Primeiro, ele fala que 7 gramas reage com 3 gramas. Então veja só. Se eu balancear a equação, eu vou ter isso aqui, ó, 3 e aqui 2. Por quê? Ó, eu tenho aqui a minha regra de 3, que mostra aqui, ó, 28, que é a massa aqui do nitrogênio, ó, cada nitrogênio vale 14, então se eu tenho 2 nitrogênio, eu tenho 28. 28 reage com 2, né? Cada hidrogênio vale 1, então tenho aqui 2. 2 vezes 3, por conta da equação aqui, ó. Se 28 reage com essa quantidade, 7, que é o que a pergunta fala, reage com quanto? Reage com x. E aí, está dizendo aqui que essa quantidade só reage com 1,5 grama de hidrogênio, né? Ó, o que eu achei aqui foi 1,5. Então, essa quantidade que é 7 só reage com 1,5. Como existem 3 gramas de hidrogênio e apenas, né, porém apenas 1,5 é necessário, o restante é excesso. Então a gente já descobriu que quem é o excesso, que é hidrogênio. Ou seja, a resposta da letra B já está aí. E aí, o que é que eu quero saber? A massa de amônia produzida por essa quantidade aqui de nitrogênio. Então, se 28 gramas produz 2 vezes 17, 7, né, que é o que eu quero saber, vai produzir quanto? X. Então, fazendo aqui o esqueminha mesmo pelos extremos, né? Se fizer aqui mesmo pelos extremos, eu vou ter aqui 28 vezes x igual a 238. Se eu fazer a divisão aqui, eu vou ter 8,5 gramas de amônia, NH3, certo? E na letra B, a resposta é há excesso de hidrogênio, a 1,5 gramas de excesso, certo? Se a gente for pegar aqui e usar o hidrogênio, a gente vai ver que vai precisar de mais nitrogênio do que a gente tem, certo? Vamos seguindo. Exemplo aí da PUC. Mistura-se 1 kg de sulfeto de carbono, C2S, e 2 kg de gás cloro em um reator onde se processa a transformação aqui, ó. Sulfeto de carbono, gás cloro forma tetracloreto de carbono e cloreto de enxofre. As massas do tetracloreto de carbono, CCl4, formado, e do reagente em excesso, que resta, são, aí tem aqui as alternativas. Então vamos lá. Primeira coisa, tem aqui a nossa equação balanceada, certo? E aí a gente faz a seguinte relação. Vamos voltar aqui na pergunta. Ó. Primeiro, lembra desses dados aqui. Ó. 1 kg do C2S e 2 kg do cloro, certo? Então vamos lá. Se
eu tiver aqui 76 gramas, lembrem sempre que essa primeira relação que eu faço aqui, ó, é sempre relativa à massa molar dos elementos e das substâncias que eu tenho aqui na minha equação, certo? Por que eu estou fazendo primeiro essa se eu tenho que saber a massa disso aqui? Porque primeiro eu quero saber se eu tenho excesso ou não. Então, o que é que eu faço? 76, que é a soma aqui do enxofre vale 32, então 2 enxofre mais carbono, reage com 3 vezes 71. 3 aqui, ó. 71, cada cloro vale 35,5, então multiplicando dá 71. Então, ok. E se eu tiver 1000 gramas, que é 1 quilo, do sulfeto de carbono? Quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou precisar de cloro para reagir com isso aqui? Aí a gente faz a conta aqui mesmo pelos extremos e tal. Vai dar isso aqui, ó. 2.802 gramas, ou seja, 2,8 kg. Só que, se vocês observarem lá aqui na minha pergunta, deixa eu voltar rapidamente, ó, eu só tenho 2 kg de cloro, eu não tenho 2,8 kg para reagir com isso aqui. Então, alguém aí vai estar em excesso, né? Então, vamos passando aqui. Aí, ó, se eu fizer a mesma coisa, só que usando, ao invés de 1000 gramas aqui, usando os 2 quilos que estava descrito lá no cloro, vai dar isso aqui, ó. Ou seja, com esses 2 quilos de cloro, apenas 713 gramas desse 1 quilo aqui vai reagir, certo? Por que eu vou usar esse parâmetro aqui? Porque, se vocês observarem, o cloro é o reagente limitante, ou seja, quando acabar o cloro, acabou a reação. Ó, se eu usei todo o valor do cloro, ó, 2.000, e não chegou a 1000 gramas do C2S, quer dizer que o cloro é o limitante. Quando ele acabar, a reação para. Quanto que vai reagir com esses 2.000 gramas? Vai reagir isso aqui. Então, além disso aqui, o valor que falta para completar 1000 é o que está em excesso. Então, vamos lá. Então, se a gente já sabe, daqui a pouco a gente volta para definir o excesso. Se a gente já sabe aqui que o cloro é o limitante, então a gente vai usar o parâmetro do cloro para determinar o CCl4, certo? Então aqui, ó, 3 vezes 71 vai formar 154 gramas, certo? Por quê? Eu vou somar aqui 4 cloro com 1 carbono. E aí vou ter essa massa. 2.000 gramas vai ter X gramas, certo? E aí, se eu fizer essa conta, eu vou ter 1.446. Então, ó, devido à relação entre as quantidades, percebe-se que são necessários 2.802 gramas de cloro, porém, só existem 2.000. Assim, o cloro é o limitante. Apenas 713 gramas irão reagir do C2S, CS2, quer dizer. E, portanto, se eu pegar 1000 gramas, que é 1 quilo, subtrair esse valor que reage, sobra 287 gramas de CS2, que está em excesso. Então, ó, eu produzo 1446 e tenho esse excesso aqui do C2S. Então, se a gente voltar aqui para a pergunta, eu produzo 1446, ou seja, 1,446 kg desse aqui, e tem um excesso de 286 gramas, ou seja, 0,286 kg desse aqui. Então, a alternativa A é a alternativa correta, ok? Vamos seguindo, então. Vamos passando para a próxima. Aí agora, a gente vai tratar de pureza de reagente. Veja só. Quando a gente utiliza os reagentes, na forma pura, pode ser interessante quando a gente trabalha em pequena escala, principalmente no laboratório. Porque você quer fazer um teste, você quer saber se aquilo realmente funciona. Você não pode ter impureza, porque você não vai ter certeza se o seu reagente está funcionando ou se é impureza, certo? Então, no laboratório é muito viável e é indispensável que a gente trabalhe com
materiais puros ou com alto grau de pureza, com um grau mínimo de impureza possível. Porém, na indústria, a coisa não é bem assim, né? Se você for tratar tudo para ficar puro, a viabilidade econômica não vai ser tão grande e aí a gente vai acabar tendo prejuízo. Então, compensa muito mais, às vezes, né, usar substâncias com um certo grau de impureza, que não vai prejudicar o produto e vai ser viável economicamente, porque vai produzir o mesmo produto de forma quase tão efetiva quanto se ele estivesse puro, e aí muito mais útil. Só que a gente precisa, para isso, calcular o que sobra ou o que falta para que a gente tenha a quantidade adequada de cada substância no processo, certo? Então, imagine a seguinte situação, que a gente convidaria para um churrasco 25 parentes ou amigos, e supondo que cada pessoa coma 300 gramas de carne limpa. Carne limpa seria carne sem gordura, sem carne já pronta para o churrasco, né? Ou seja, eu tenho 25 pessoas que vão comer 300 gramas, ou seja, 7.500 gramas, ou seja, 7,5 kg de carne, né? Carne limpa. Se a gente for comprar carne com osso, devemos comprar mais de 7,5 kg, né? Se você só vai servir a carne para as pessoas, você vai servir osso, obviamente o osso seria impureza, né? Então a gente vai ter que retirar o osso para sobrar 300 gramas para cada pessoa. Então a gente precisa comprar mais que isso, mais que 7,5 kg, para que quando a gente limpar a carne, sobre o que a gente quer. Na química acontece algo semelhante. Então, é comum a gente usar reagentes impuros, principalmente em reações industriais, ou porque são muito mais baratos, ou porque são encontrados dessa forma na natureza, e utilizá-los para os processos. Então, vamos considerar no caso do calcário, que é um mineral formado por carbonato de cálcio. Só que quando ele é encontrado na natureza, ele vem acompanhado de várias impurezas, né, do solo. No geral, ele está no solo, então ele vai ser, por exemplo, se eu tiver 100 gramas aqui de uma rocha calcária, né, uma amostra impura, 90 gramas, digamos que eu vou ter de carbonato de cálcio, que é o calcário que eu preciso, 10 gramas vai ser impureza, vai ser materiais do solo qualquer. Então, aqui eu tenho uma mistura de materiais. O grau de pureza ele é a relação entre a substância e a massa total da amostra. Então, no caso aqui, ó, se eu tenho uma amostra que tem 100 gramas, 90% dela é puro e 10% é impureza, então, se eu quiser saber qual é o grau de pureza, eu vou pegar o valor da massa da substância e dividir pelo valor total. E aí eu tenho 0,9, que é o grau de pureza. Se eu quiser saber isso em porcentagem, é só multiplicar por 100. Né? 100% de calcário é 100%. 90 gramas é P. Então eu vou ter aqui 90% de pureza. Certo? Deixa eu ver se dá tempo para a gente fazer. Dá tempo de fazer esse exemplo aí. Ó. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio. Lembrando que carbonato de cálcio é esse aqui. Sofre decomposição quando submetido ao aquecimento. Aquecimento forma óxido de cálcio, que é a cal virgem, e CO2. Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Então veja só. O enunciado diz que a calcita contém 80% de carbonato. Então, 100 gramas de calcita tem 80 gramas de carbonato. Né? Se tem 80%, quer dizer que a cada 100 gramas, 80 é carbonato. 800 gramas, que é o que está na questão, tem quanto? X. Então, se a gente fizer essa relação aqui, ó, em uma massa de 800 gramas, eu vou ter 640 de carbonato de cálcio puro. Então, veja que apenas 640 irá participar da reação. Assim, teremos o seguinte cálculo. Ó, 100 gramas
que é a massa aqui do calcito, do carbonato, pela equação, 100 gramas, vai produzir 56. Ó, 40 do cálcio, 16 do oxigênio, tá? Então, 100 produz 56. 640 produz quanto? X. Ou Y, no caso aqui. Então, 358,4 gramas, certo? Que é a massa de óxido de cálcio que vai ser obtida numa amostra cuja pureza é 80% e que tenha 800 gramas de massa, certo? Então, vamos parar essa aula por aqui. Na próxima a gente volta continuando essa parte de pureza e depois a gente vê rendimento de reação, ok? Então, por agora a gente para aqui.